contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Olá, olá! Semana de emoções fortes, ano novo, jogos cheios de adrenalina, reviravoltas e coisas incríveis. Mas, meus caros, houve um jogo, houve um jogo ainda mais especial. Houve um jogo com artistas ainda de mais alto calibre. Doutor Craveira. Como é que estamos, meus caros? Cansados. Não me custa nada, não estou bem. Lesionados? Jogava outro. Lesionados. Vocês não sabem, quem nos ouve, quem nos vê, mas nós temos aqui uma surpresa, um sneak peek, é assim que se diz? Piquenique. Um piquenique. Foi um piquenique no parque, a convite da Liga. Os nossos caros amigos foram dar uns toquezinhos, mostrar o seu talento de pés e de leitura de jogo. Eu tenho que mostrar em público que sei o que é que estou a fazer para depois vir para aqui debitar o que tenho a debitar. Muito bem, então Pedro Filipe Maia e Luís Rocha Rodrigues e também o nosso caro Pedro Jorge da Cunha foram a convite da Liga fazer um jogo, não é? Sim. Mostrar o seu talento. Jogámos pelos podcasters contra os influencers. Muito bem. E nós temos aqui um bocadinho de resumo. Vocês vão poder ver tudo isto em direto e em exclusivo no 00. Só um alerta, quem está a ouvir apenas, espreite o vídeo ou depois veja mais tarde no YouTube. O jogo completo, vamos ter o jogo completo? Não. O jogo completo passou esta na reportagem. Sport TV+. Passou na Sport TV+. Não temos os direitos de Nós só temos aquilo que nós queremos mostrar. Exatamente, é o melhor. Então vamos espreitar. Gonçalo, Mostra lá. pronto? Podcasters contra influencers e o 00 tem 3 artistas lá dentro. Pontapé ganhar, já sabes. Demasiada gente olhar para mim, dentro do campo. As minhas perninhas estão... Ganharam os metros, demoraram a bater o pontapé de baliza, Exatamente. sei todas as regras. Ai, somos adversários. São todos muito boas pessoas, mas agora para o futebol... Podemos já revelar se ganharam ou não? Ganhámos 6-2. 6-2. Ganhamos. E 0-0, a base consistente de 0-0, Luís, Pedro e Pedro construíram uma base sólida para depois os nossos colegas irem atrás e conseguirem jogar com tranquilidade, jogar com calma. No fundo... Nós tivemos um grande problema que foi desbloqueado aqui pelo meu amigo Pedro, que nós éramos 10 jogadores, não tínhamos treinador e nós estávamos doidos para jogar de início, não é? Alguém queria estar sentado no banco. E então o Pedro tem a mágica saída, acho que já tínhamos. Não, houve um rapaz que disse assim: então como é que vamos decidir isto? Quem é que quer jogar para a defesa? E foram tipo 5 para um lado. E quem é que quer jogar no ataque? 5 para o outro. E então, então agora temos um problema. Já entraram em campo. Já os outros estavam preparados com a bola a meio campo. E nós, pronto, então agora temos um problema. E eu desbloqueei assim. Pronto, olhem. Eu, o Luís e o Pedro jogamos várias vezes por semana juntos. Portanto, podemos começar nós, o guarda-redes, que já estava definido, e o Jota. Pronto, então começamos nós a titulares. Foi assim, foi o meu argumento. Ou seja, vocês foram criar inimigos, não é? Não, fazer inimizades. Aceitaram bem. Não, nós fomos... Aceitaram bem. Achas tu? Então, nós construímos o resultado logo ali. É isso. Quem for ver, o primeiro golo, o Pedro Cunha passa para o Maia passa para mim e eu marco. Pronto. Que basófia. Os três, lá está. Viste a subtil forma de dizer que foi ele. Não. É para dizer. Eu estava a dizer passaram. A rotina fez toda a diferença. A nossa rotina fez toda a diferença. Estava a dizer basófia dos 3, não é? Mas ok, tudo bem. Pronto, olhem, sabem o que é que não foi tão especial assim? Não foi tão especial assim. Pois, houve alguém que foi a Old Trafford ou quê? Mas também, comparado com isto... Não... Exato. Fui a Old Trafford, não sei quem é que está melhor. Se vocês, se United. Não quero estar aqui a arriscar. Tens dúvidas? Nós ganhámos 6-2. Diz a última vez que o United ganhou. Aliás, houve ali um comentário sobre a renovação de um jogador. Se vocês forem líderes em campo, se calhar ainda têm ali um espacinho. Estou a ser mazinha, vá. Bem... bonito era tu... Desculpa, rápido. Bonito era tu dizeres o comentário que tu ouviste nas bancadas em português, mas isso não tens coragem tu de dizer. Eu posso dizer? Se o Gonçalo me disser para o pi, eu vou dizer. Então diz. Vocês... Conta então lá. diz, desafio. Anda, diz. Então tu ia ver o jogo, 10 minutos de jogo do United com o Newcastle e de repente ouve-se assim, pronto,
cânticos ingleses, tudo a falar Come inglês. on, United! E de repente houve-se assim, 10 minutos United. de jogo, 2 filas atrás de mim, assim. Oh, estás f... E eu pensei, bem, análise tática na perfeição. Perfeito, aí foi isso. Segunda-feira ninguém de nós consegue fazer uma análise tão, Tão perfeita, tão objetiva. perfeita. Eles olharam para o meio campo, para aquilo que estava a acontecer ali e foi dizer, oh amigo, Já foste. já vi o que tinha para ver. Muito bem, olha, por cá também houve também houve se calhar comentários tais na bancada, ou se calhar não. O jogo arrancou, o primeiro jogo do ano, digo. Não foi o primeiro. Não foi o primeiro. primeiro. O primeiro que acabou. O primeiro grande jogo do ano, vou dizer assim, foi ali pelos lados de Guimarães, Vitória Sporting para pôr tudo ali a aquecer no ferrinho. O Benfica também teve ali uma surpresa em casa. O Porto não jogou, também foi uma surpresa, porque foi ali para os lados da Madeira. Quem foi passar lá a passagem de ano viu grande fogo de artifício e depois não viu mais nada porque ficou no voo. Não, ficou muito afumarada, é isso. Pronto, então o que é que acontece? Houve aqui grande festividade pós-passagem de ano. Mais festividade acontecerá esta semana, portanto, se alguém nos ouve mais ali para quarta-feira ou para quinta-feira, que eu acho que não, as pessoas mal saem este episódio, vai toda a gente a correr a ouvir e ver. Portanto, não vamos focar-nos tanto no jogo que aconteceu ou nos jogos que aconteceram, vamos focar-nos no que é que poderá acontecer neste Certo. mercado de inverno. Certíssimo. Certo. Temos o nosso Renato. Olá, Renato. Alô, Bom dia. bom dia. Bem disposto? Sempre. Não vou perguntar ao Gonçalo, que o Gonçalo nunca quer falar. Vou só ignorar. O Saulo ainda está traumatizado. Lançamos umas perguntitas. Ainda teve que assistir a jogos muito maus este fim de semana. Foi. Inclusive Foi é o ver-vos. nosso. Foi filmar-nos. Ai, foi. Oi. Grande Gonçalo. Forte. Isso é forte. Lançamos aqui algumas perguntas nas redes sociais, mas se calhar vamos pensar aqui. Estavam à espera de um jogo tão forte com o Vitória e o Sporting? Estavam à espera desta adrenalina Eu toda? estava à espera de grande intensidade e de grande Emoção. emotividade. Não é? Não estava à espera, mas, assim, foi um grande jogo. Foi muito, muito bem disputado, nem sempre bem jogado, mas com uma grande dose de eficácia. Ou então com uma grande dose de incapacidade dos guarda-redes. E não estou a falar em nenhum lance em concreto. Portanto, é só porque as estatísticas depois, no fim, dizem 5 remates à baliza por parte de cada equipa. Portanto, não foi assim tanto. E 4 golos para cada lado. Portanto, foi uma grande dose de eficácia. Mas foi espetacular o facto de haver reviravoltas. Uma coisa era alguém ter-se distanciado e depois o outro ir atrás. Ok, isso é mais comum. Agora, aquele carrossel tão grande de emoção, de incerteza, de estar à frente, estar atrás, foi muito interessante. E parece-me que o futebol ficou a ganhar. Quem nos dera que houvesse... Eu ia pedir 5 jogos destes em Portugal por ano, mas receio que não seja fácil e que a partir daqui seja o primeiro tenha sido o melhor e agora seja sempre a descer. O que eu senti foi que estavam efetivamente 2 equipas que queriam ganhar. Há sempre esta coisa do ter mais medo de perder do que crédito no ganho, sabes? De acreditar que se ganha. E eu senti que ali as 2 equipas que entraram em campo para querer ganharem as 2. E depois houve ali um jogo, ali mais para sul, que eu senti que não foi tão bem assim. Não foi bem assim, mas já lá vamos. Notas sobre este Vitória, muito rápido? Vitória Sporting, para depois irmos às necessidades. Jogo típico de Premier League, não é? Daqueles que nós gostamos de ver. Daqueles que eu não vi. Daqueles que tu não viste. Não, jogo de... Lá está, 2 equipas que não se... intimidaram uma com a outra, quiseram. O Vitória a jogar em casa tem uma alma espetacular. Agora o Sporting se calhar tem mais culpa no resultado, nos pontos que perde, do que propriamente o mérito do Vitória, não o tirando, porque o Sporting aconteceu um bocadinho aquilo que aconteceu com o Porto na Supertaça, já com o Ruben Amorim, ou ainda com o Ruben Amorim, e que acontece em alguns jogos, que é... às vezes parece que adormece, e o Rui Borges disse isso, adormece à sombra daquilo que consegue. E é capaz de ser frustrante para um tipo chamado Vítor Gyökeres conseguir fazer o feito que fez e ainda assim ver a equipa empatar. E acho que era aquilo que eu dizia no último episódio. Precisava de ver mais de Sporting com o Rui Borges do que só um clássico. Este jogo em Guimarães tinha mais uma vez
muita especificidade, e esta queda do Sporting na segunda parte foi um bocadinho preocupante com o Rui Borges. Vamos ver que esta semana há um momento decisivo para perceber um bocadinho o caráter desta equipa com o Rui Borges, mas se calhar o Sporting defensivamente vai ter ainda muito que trabalhar. E o meu destaque principal vai para o avançado que eu não conhecia e que vos falei lá no nosso grupo, que se chama Diomerci Michel, jogava na equipa B do Vitória, substituiu o Gustavo Silva lesionado, e para mim foi uma muito agradável surpresa. Teve gestos técnicos, o gesto do cabeceamento, que acho que é o que dá o... Ele não marca, mas ele cabeceia à barra ou uma coisa assim, e depois a bola no ressalto dá o gol do João Mendes. É um gesto espetacular, um jogador refinado, um jogador com potencial, gostei muito de ver, e esta foi a minha principal nota do lado do Vitória, além da alma da equipa em casa, portanto, com algum demérito do Sporting, na minha opinião. Muito bem, o Sporting empatou, manteve ali o primeiro lugar porque não houve jogo com o Nacional e o Porto. Até se isolou no primeiro lugar, Exato, que é diferente. E entretanto, não houve jogo ali pelos lados da Madeira, e o Benfica derrapou na Luz. Vamos já ali, que é para depois pensar aqui o que é que podemos acrescentar a cada uma das equipas. Notas assim gerais sobre este jogo, que já lá vai longe também. Acho que o Benfica está a passar um momento de facto delicado. Acho que uma vez mais o Benfica volta a entrar mal na primeira parte, portanto o Bruno Lage volta a falhar nesse capítulo, e depois a equipa volta a demorar muito a reagir. Uma vez mais parece que só no intervalo é que conseguem vir sinais de melhorias, e eu fico um bocadinho espantado por não se conseguir sentir no Benfica, quando há estas más entradas. Quando eu digo más entradas, não aos primeiros 5, 10 minutos, mas quando chega ali aos 25, 30 minutos o Benfica não consegue, eu não sei como é que não há uma leitura suficiente por parte da equipa técnica, e aí meto muito mais do que Bruno Lage, porque há outras pessoas também capacitadas para alertar para isso. Como é que não há essa capacidade de leitura imediata para correções logo durante a primeira parte, e por isso o Benfica volta a dar minutos. Parece que o Benfica sempre de reação, não é? Sim, é isso. E é que depois as correções vêm ao intervalo, porque o Benfica, neste caso, nem foi tanto no início da segunda parte, mas um bocadinho mais à frente, mas com o Sporting isso aconteceu, uma reação logo enérgica, mas há essas melhorias, algumas melhorias, mas há aqui vários aspectos relevantes. Acho que neste caso, enquanto que contra o Sporting acho que Bruno Lage mexeu bem na equipa, contra o Braga não o fez. Acho que a entrada de Artur Cabral antes da Amdouni não fez muito sentido, até porque a equipa não estava propriamente a conseguir bombear muitas bolas para a área, e não sei se era esse o objetivo ou não. E até porque a Amdouni tinha sido titular no derby, não é? Sim, e lá está, o Amdouni é importantíssimo para situações adversas como esta, e acho que demorou algum tempo a entrar, e depois há aqui cada vez mais, já falei disso a semana passada, mas ficou ainda mais visível um apagão enorme de Aktürkoğlu, enorme, que estava a ser no início de Lage o grande abono de família. Bem, e ele neste jogo, eu por acaso vi o jogo com alguma atenção, e ele não acertou uma bola. Foi impressionante a quantidade de passos falhados do Aktürkoğlu. Não sei o que é que motiva isto, garantidamente que Bruno Lage saberá melhor do que qualquer um de nós. Não sei qual é que será a melhor solução, se será poupá-lo agora há algum tempo no 11, ou só um jogo, ou o que for, mas para mim também encontro aqui alguma explicação para este downgrade global do Benfica, porque de facto volta a ser uma equipa que canaliza muito o jogo para Di Maria, à espera que Di Maria resolva qualquer coisa, invente qualquer coisa, e por isso um Benfica a passar um claro mau momento. Há bocadinho, quando eu disse do grande jogo do Vitória, que para os lados mais para sul não tinha acontecido tanto,
foi porque me pareceu neste jogo isso mesmo, que parece outra vez, a minha pergunta, quando revi o jogo, para vocês até era, de que é que tem medo este Benfica? Porque parece que o Benfica entra sempre, não é sempre, mas parece que dá a iniciativa aos outros, quando tem um plantel que supostamente, não é, é um plantel cheio de garantias, ou de boas garantias. E parece-me que deu demasiada iniciativa ao Braga. Maia, tens algum destaque para irmos ver já aqui o que é que precisa? Acho que o Luís já disse tudo. O Benfica gostava de destacar. Fala bem, fala muito. Fala bem, fala muito e fala eloquentemente. Destacar do lado do Braga é impressionante. Eloquentemente, é a primeira vez que se diz essa palavra aqui no podcast. É, não é? Parabéns. Incrível a diferença do Braga casa fora. Incrível. Fora de casa o Braga seria top 3 do campeonato. Em casa o Braga... Acho que era o segundo. Ou segundo, algo desse género. Em casa o Braga completamente adormecido, ali meio anestesiado, não sei o que é que se passa ali na relação da Pedreira com a equipa. O Carvalhal falou disso no jogo, na derrota com o Casa Pia. Sim. E Aliás, agora disse que era a melhor equipa do campeonato fora. Pois, se calhar já deve ter... Portanto, já deve ter... Pode ter tido mais um jogo. Assim. Não sei se foi quantitativo ou qualitativo, o que ele quis dizer, mas deve ser de pontos. Mesmo. Sim, portanto o Braga fora de casa é a melhor equipa do campeonato, provavelmente, em termos de aproveitamento, e isso é impressionante, é quase caso de divã e de psicólogo, com o Carvalhal a mostrar o seu melhor lado neste jogo, lado estratégico. Só para sermos objetivos, é a segunda, tem 19 pontos, o Sporting tem 20 fora de casa. Quando o ouvi na flash pareceu-me que era uma questão qualitativa. Ele estava a avaliar qualitativamente, ou seja, a nível de qualidade, que era a melhor equipa. Sim, mas uma equipa que fora de casa consegue ser segundo classificado, acho que explica muito, ou melhor, eu acho que nem o próprio treinador saberá bem explicar esta relação da equipa em casa, mas estava a dizer que o Carlos Carvalhal montou ou mostrou o seu melhor lado ao montar uma estratégia defensiva quase perfeita neste jogo, jogando com 3 centrais, mais o Vítor Gomes, metendo o Gabri na esquerda. Eu acho que o Carvalhal ainda anda à procura da solução perfeita para a equipa, e agora o Fran Navarro veio-lhe dar aquilo que vimos no primeiro gol. O passo do Vítor Gomes e depois a recepção dele, a qualidade técnica, o esclarecimento que ele tem numa bola super difícil. Aquela bola foi uma cadeirada do Vítor. Foi um bom passe, mas é uma bola extremamente forte, e ele no meio dos centrais do Benfica domina quase com o Piton, e a bola fica-lhe mesmo certinha para a velocidade que ele tinha que pôr no arranque e contornar o guarda-redes. Finalização perfeita por cima do Turbine, gesto de ponta de lança perfeito. O El Ouazzani não tem esta fineza, nem o Roberto Fernandes. Portanto, acho que agora o Braga vai atrás do erro do seu mercado de verão, que foi está-se a revelar catastrófico, e vai tentar emendar isso agora, tanto nas entradas como nas saídas, como vimos já do Rafik Itan e de outros. Portanto, parabéns ao Braga, mas do Benfica só gostava de dizer que a culpa não pode ser só do treinador. O Roger Schmidt começou como o rei, acaba como o culpado de uma catástrofe. O Bruno Lage entra como alguém que conseguiu mexer muito bem psicologicamente com a equipa, pôs um Benfica a amedrontar toda a gente, inclusive a convencer-me que poderia ser o candidato número 1 até à semana passada a ser campeão. Já me daste ideia? Depois deste jogo mudei, sim. Já não consigo. Acho que está toda a gente a empurrar. Não, seja você. Não, você, por favor. Não, campeão, não, por favor, seja você. E se o Porto. Não, passo. Não, menino. Sim, se o Porto não aproveita estas escorregadelas consecutivas dos seus adversários, eu não sei quando é que o Porto, nestas condições, com esta conjuntura, poderá voltar a ganhar um campeonato destes. Mas parece que no Voeiro é que tem a palavra mais forte aqui sempre, não é? É verdade. Está mais forte do que toda a vontade dos outros. Mas só para concluir a minha ideia, a culpa não pode ser só do treinador. Eu vi depois da derrota em casa com o Braga, outra vez, muitos adeptos a chegarem a socorrerem-se das redes sociais e nos fóruns vários que existem, outra vez a apontar dedos a Rui Costa, outra vez a recordar o dinheiro que o Benfica ganhou em transferências e que não aplicou bem aplicado, outra vez casos extra-futebol a serem relembrados, a serem recordados pelos adeptos, outra vez o treinador sobre brasas, outra vez uma comunicação do treinador. Eu diria que o Bruno Lage, não sei se é por iniciativa dele, se é por aconselhamento,
está outra vez a entrar naquele caminho de vocês é que estão a ver tudo errado e nós estamos a ver tudo bem do lado de dentro, e a culpa não pode ser só do treinador. Portanto, E a não explicar o que é que está a ver. exato. Diferente. Aquela resposta do ninguém assobiou, ninguém criticou. As pessoas vêm, as pessoas ouvem, as pessoas estão no estádio, os jornalistas estão a fazer as perguntas, também não são cegos nem surdos, portanto alguma coisa acontece e depois dentro da equipa nota-se um desconforto, não é desconforto, mas nota-se que não são irmãos que estão ali de mãos dadas. Nota-se que o Benfica já não está outra vez coeso e alguma coisa se passa para que a equipa não consiga render, para que a equipa não mostre essa união. Depois há ali claramente jogadores mais próximos uns dos outros que se defendem nos momentos maus, mais Di Maria e Otamendi. Vem dizer o Benfica jogou mal na primeira parte, o treinador contraria, o Di Maria faz um post a corroborar o que tinha dito o Otamendi. Esta semana o Di Maria volta a dizer que a primeira parte não é boa, e de facto não é mentira nenhuma. O treinador é que depois tenta contrariar isso. E portanto, toda esta confusão que emana do Benfica, portanto, a maquilhagem parece que o Bruno Lage veio pôr uma maquilhagem bonita por cima de uma cara com muita ruga, e de repente à primeira chuvada a maquilhagem cai e volta outra vez a ver muitas rugas na cara do Benfica, e portanto o problema não é da maquilhagem, o problema é mais fundo do que esse. É preciso perceber no Benfica o que é que se passa, porque a equipa tem qualidade para muito mais e volta sempre depois de um pico de euforia e de qualidade, porque goleou muitos adversários, goleia o Porto em casa, goleia quase facilmente toda a gente, ganha o Atlético de Madrid, ganha o Mónaco fora de virada, e de repente cai neste fosso outra vez e volta outra vez uma rebelião no Benfica que eu não consigo bem entender porquê. Mas eu acho que esse burburinho, não é burburinho, a opinião dos adeptos já vem de trás. Eu lembro-me que o Benfica já ganhava e já se falava sobre as exibições, já havia problemas em assembleia, ou seja, foi um burburinho que nunca sossegou, não é? Por isso é isso. Não, o problema só sossegou, mas nunca desapareceu. Certo. Não é? Mas ele estava lá na mesma. Exato. Aliás, eu não sei se vocês se lembram, quando há mudança técnica, eu disse aqui que os bons resultados eventualmente poderiam acalmar um bocadinho as hostes, mas o problema continuava lá. E este problema volta a subir de tom. Eu acho que a semana da Taça da Liga, e eu ainda hoje no tema do dia falei sobre isso, acho que Bruno Lage é a pessoa que entra mais pressionada na Taça da Liga. Não estou a dizer que está com um lugar em risco, não acho isso, mas é a pessoa que terá mais a perder se o Benfica fracassar na Taça da Liga, porque precisa desta injeção nesta altura. O candidato à presidência nas próximas eleições, João Diogo Manteigas, disse ontem que o Benfica tem a obrigação de ganhar esta taça. E nunca ganhou no formato Final Four. Nunca ganhou. Que é algo que eu, concordando que o Benfica tem mais pressão, a obrigação eu percebo que um candidato a presidente o diga. Eu gostava de ver alguém na presidência dizer isso, porque depois, quando as pessoas são eleitas, já não têm bem este discurso. É mais fácil ter esse discurso de fora, né? Do que propriamente dentro de um clube. Mas eu não percebo o que é isto de ter a obrigação de ganhar uma taça, porque no futebol obrigações são outras coisas. Mas eu até estou muito admirado de não ter havido nenhuma entrevista de Luís Filipe Vieira. Estou muito admirado. Calma, hoje é segunda-feira de manhã, geralmente é à segunda à tarde que essas coisas acontecem. Mas concordo que é o Benfica que tem mais pressão do lado deles, sim. Sim, até porque, na teoria, e é só a teoria, vai jogar contra o Braga, que é das 4 equipas a menos forte, embora seja o campeão em título, e o Braga tem aproveitado muito bem estas competições de taças para se cimentar como o quarto grande e para andar aqui a abanar a bandeira de que, ok, agora já ganha títulos. E boa notícia para o Braga, é que não é em casa o jogo. Pois, exato. São os 2 jogos fora. E acabou de ganhar na Luz, é um fator... Num Braga que estava, na minha opinião, quase despedaçado, emocionalmente, Carlos Carvalhal até a ser contestado, ganha aqui um elixir com aquela vitória na Luz, que é muito mais importante para a Taça da Liga do que para o campeonato, em que o Braga não parece que vá ter capacidade para ir lutar pelo pódio, já não tem. E o Braga, só esqueci-me de dar essa nota há pouco, mas o Braga é tão, permitam-me esta expressão, esquizofrénico nas suas exibições, que o Bambu, em casa, no jogo com Casa Pia, é o pior jogador em campo, faz um autogol, sai na segunda parte por proteção, ele começa como central da esquerda, acho eu, e o Carvalhal no intervalo muda-o
ou ao contrário, começa como central do meio, Carvalhal no intervalo muda-o para a central da esquerda para o proteger, ele leva amarelo, faz um autogol, tira-o a meio da segunda parte para ele estancar o terror que tinha acontecido, Sim. E depois é E o na herói luz. na luz. faz o golo que ajuda o Braga a ganhar 2-1. Portanto, este é o Braga. Falando já aqui de mercado, o Benfica, e deixando-nos ficar aqui pela capital, o Benfica gastou no mercado anterior 53,5 milhões, isto aqui com os negócios ainda de Rolaiser e de Carreiras, não é? Que estavam emprestados e que foram adquiridos. Foi considerado também pelo estudo do Observatório do Futebol o plantel mais valioso. Acham que esta questão, estes problemas que estavas a apontar, Pedro, até de algumas sinergias dentro do balneário, que não são propriamente uma sinergia global, pode ser também o cerne da questão? Ou seja, podem haver aqui jogadores que, sendo as estrelas da equipa, ou há muitas estrelas, é um problema de haver muitas estrelas aqui dentro? Achas que pode ser? Eu não sei se é esse o problema, não conheço sinceramente a fundo a relação, acho que ninguém conhece em nenhum plantel, mas dá para ver quando eles gostam de jogar junto, dá para ver quando os jogadores têm essa sinergia que tu falas, dá para ver quando os jogadores soam a camisola uns pelos outros, vão ao choque uns pelos outros, defendem uns aos outros, e dá para ver quando são os jogadores mais dispersos. E acho que no Sporting de Rubén Amorim, por exemplo, via-se que toda a gente dava 200% pela equipa. No Benfica não se vê essa agregação. Vês os rasgos de individualidade? É muito isso. E eu ouvi o caso, foi um caso que se falou, mas depois passou, e eu, como alguém que jogou futebol amador, obviamente, e alguém que conhece muita gente no futebol profissional e que fala com pessoas e que gosta de ouvir a experiência até das variâncias de geração, que já falamos aqui várias vezes, a geração do Rashford, a geração Jorge Costa, Era precisamente isso que me estava a lembrar, sim. A diferença de comportamentos dos balneários, etc. Há uma coisa que não muda, que é a injustiça de um treinador ou de uma direção para com os seus jogadores. O treinador tem que ser o elemento mais respeitado de uma estrutura de futebol. A partir do momento que o treinador é o elemento que passa a ser o elemento fraco, perde completamente, frágil, ou mais frágil, em termos de liderança, perde completamente a rédea do grupo, não é? Perde influência. Por muito que haja um diretor que seja uma grande figura, por muito que haja um diretor desportivo, o treinador tem que ser o mais respeitado. E parece-me que Bruno Lage começou assim, como o mais respeitado, e está outra vez, como Roger Schmidt estava quando acabou, como a ficar outra vez como o mais fraco, por várias coisas que estão a acontecer, inclusive comunicacionais. O caso Otamendi e Di Maria, o permitir as viagens, eu não sei detalhes do que aconteceu. O que eu sei é que há mais 20 e poucos gajos que estão ali dentro, peço desculpa pelos gajos, há mais 20 e poucos jogadores ali dentro que também gostam de ter momentos com a família, que também gostam de passar momentos com os filhos, que também têm aniversários de gente querida, muitos deles que também gostavam de passar um dia também junto dos... E tu permitires que um vá e que outros 20 tenham que ficar, eu não sei se isto é um caso, se não, mas a mim, enquanto homem que já esteve em grupos e que gosta também de alguma igualdade e que perceba a diferença de tratamento que há, mas uma coisa é ser diferenciado no tratamento, outra coisa é abrir estas exceções, que eu acho que parte um bocadinho... Mas sabes se há algum caso de viagem negada a algum jogador? Não faço ideia. É isso? Não, mas é que também há isso. Eu vejo muitas vezes as pessoas a criticarem isto, a questão da viagem do Otamendi e tudo isso. Quer dizer, o Otamendi tem uma filha, 15 anos, não é? Acho que fez 15 Ela fez 15 anos. Fez 15 anos. Que na Argentina, segundo percebi, o aniversário dos 15 anos é algo, é como para nós os 18, é algo simbólico. Pronto. Eu, honestamente, se o jogador depois se entrega totalmente, eu não vejo problema. Alguém com 36 anos que opta por ter a família na Argentina, quando tinha, se calhar, todas as condições financeiras para ter cá, mas se calhar porque a pensar no futuro dos filhos, eu não sei qual é o contexto, estou a falar de cor, eu sinceramente não me choca. Eu acho, por outro lado, que Otamendi tem estado em sub-rendimento, mas não me parece que é por causa das viagens à Argentina. É porque
tem estado em subrendimento durante toda a época. Eu acho que isto já é uma polémica passada, não vale a pena perdermos muito tempo nisto. Mas Eu deixa-me dei só o dizer- exemplo. Mas eu percebo o que o Pedro quer dizer e percebo o que tu dizes. Mas eu percebo o que o Pedro quer dizer e funciona em qualquer equipa, seja em futebol ou não futebol, ou seja no teatro, seja na dança, que é igual. Tu tens um coletivo e a partir do momento em que abres exceções para coletivo, e eu sinto isso a trabalhar, que é, nós compreendemos e entendemos os motivos, mas não deixamos de ficar, às vezes, chateados do género, pá, pois, mas eu também não me apetecia ficar aqui e tenho de ficar. Isto acontece-me a mim, no meu trabalho. Sim. Que é, eu entendo e adoro os meus colegas e respeito os meus colegas e respeito as decisões e entendo porque é que elas são tomadas. Mas não deixa de abrir algumas fragilidades entre a equipa, por muito que as Certo. pessoas se deem bem e que trabalhem bem em conjunto. Eu sou totalmente a favor que, e já disse aqui até algumas vezes, que indivíduos diferentes sejam tratados de forma diferente. Obviamente. Agora, eu estou a tentar arranjar uma justificação para esta sensação que há, que no Benfica Mas olha, não há deixa-me usar aqui um um exemplo. sentido de remar todos para o mesmo lado. Essa é a sensação que passa para fora. Eu vejo isto no Artur Cabral, quando entra. Nunca foi um jogador que transmitisse sangue nos olhos, mas Ele transmite, mas é para ele, não é? Parece que é muito para ele. É, não é o que muito ele está a de- dizer. é o que eu estou a dizer. Eu não vejo o dar a mão de bora. Eu vejo uma coisa muito dispersa no Benfica. Eu não vejo aquela equipa rolo compressor junta a querer tudo a mesma coisa. É a sensação que dá. Eu estou a falar completamente de cor e eu estou a tentar arranjar, neste caso, que foi muito falado e que a polémica parou rapidamente, mais rapidamente até do que eu esperava, para um caso de alguém que fez uma viagem intercontinental para... Eu acho que não é inédito, já aconteceu antes, inclusive com o Di Maria, salvo erro. Se não tenho Pois, não tenho a certeza, mas eu estou só aqui a arranjar tentativas de explicação para algo que me dá a sensação que o Benfica não é um grupo coeso. Dá-me essa sensação e dá-me a sensação que Bruno Lage está a perder força desde que entrou, provavelmente é o momento mais frágil de liderança do Bruno. Então vamos tentar Lage. perceber como é que Bruno Lage poderá ganhar força. Portanto, já está aí, a janela já está escancarada, aberta. O Benfica não queria, dizia Rui Costa, apostar muito agora neste mercado, mas poderão haver aqui necessidades para comatar. Sim. Renatinho, como estás? Tudo bem. Pronto, para nos lançares aqui algumas questões, algumas respostas do nosso querido público, da nossa querida audiência. Vamos a isso. Nós lançámos a pergunta: que equipa mais precisa de reforços e em que posições? Tivemos muitas respostas no nosso Twitter e no nosso Instagram. Muita gente falou do Boa Vista. Vocês querem abordar já, querem responder já a isso? Claramente precisa, Mas não pode. mas não pode. É não é? isso. Pronto. O Não Boa pode Vista Dizia escrever. aquelas coisas do Não pode. Marcelo, não é? O Boa Vista, para inscrever jogadores, teria que chegar aqui alguém com muito dinheiro para queimar e pagar todas as dívidas que o Benfica, que o Boa Vista, aliás, tem ao Estado, Sim. a ex-jogadores. Não será uma coisa assim tão funcionários. drástica, mas tem que gastar muitos milhões. Ou Muitos seja, milhões. é algo que pode ser negociado ainda assim, os FIFA bans, mas sim, é muito complexo e será muito complicado o Boa Vista conseguir resolver isso agora em janeiro. Depois Arrumado o tivemos, tema. tivemos muita gente a dizer que o Sporting precisa de um guarda-redes urgentemente e falaram de Ricardo Velho, claramente. Já lá vamos. Eu queria ver se apanhavas alguma coisa do Benfica para passarmos Por acaso do Benfica para o não Sporting. tivemos muita coisa. Não é preciso nada. Não, Olha, está bom, está mas bom. não é- Não tivemos muita coisa, Mas, não. o Benfica tem uma ótima matéria-prima. Pois é Nós já isso. aqui dissemos, e eu volto a dizer, o Benfica tem o melhor plantel. Pois, Individualmente tem o melhor plantel. Pelo menos avaliado, está assim avaliado como o melhor plantel. E vou-te já dizer outra coisa. Ainda hoje vem num jornal a dizer que o Rui Costa vai dar reforços a Bruno Lage, mas para mim será um bocadinho de contradição, porque uma das posições que se falava era defesa de direito. Ora, o Bruno Lage, na antevisão ao Braga, fala abertamente de que o Leandro Santos, miúdo que vem da equipa B, Certo? é a solução para a alternativa à BA. Portanto, eu acho que nem quero acreditar, não me parece que isso seja verdade, que um mau jogo, e nem foi o BA que tem feito propriamente um mau jogo, vá inverter tudo e agora de repente, ok, já não é o Leandro Santos, o Benfica vai ao mercado buscar um defesa de E ainda direito. havia outro, o Diogo Spencer, o ano passado chegou a jogar. O Diogo Certo. Spencer também Sim, era sim, lateral também. direito. Portanto, na equipa B há matéria-prima. Aqui no Instagram, só para dizer, dois ouvintes, o JP Caetano e o R Sampaio, que dizem que o Benfica precisa de um reforço para a posição de treinador. Pois. Havia um que Era o falava que eu de tinha presidente, não É era? isso. No Twitter, aquilo que nos disseram, e vou ler o comentário do Rafa Souza, é: no Benfica o melhor reforço seria um novo presidente e uma direção. Portanto, O melhor reforço do Benfica seria a estabilidade. Então era isso Como que é eu que ia se perguntar. atinge a estabilidade? É que é.
é que é a grande questão. Posso já responder à questão do treinador. O terceiro treinador na época seria um desastre. Não me parece que seja por aí. Claro. O terceiro treinador na época acho que era um desastre total e acho que para a direção seria o revelar de sem rumo, ou seja, seria o assumir que não há um rumo e que a escolha do Bruno Lage não foi mais uma vez um passo certo. Portanto, eu acho que por aí esqueçam, acho que não, o Rui Mais Costa uma vai até ao vez. fim com o Bruno Lage E entras outra vez na questão de iam buscar quem? Pois, Só se fosse o Nelson Veríssimo outra vez, para fazer o resto da época e já estar a preparar a próxima época. Nelson Aí- Veríssimo, que, desculpa, está a fazer um grande campeonato, uma grande segunda liga. Eu ia dizer, há 2 semanas estava quase tudo bem, não é? Portanto, calma. Sim, não me parece que Exatamente, seja é isso, problema é do isso. treinador. Acho que é- Mas então, vocês acham que qual é a posição que está mais frágil no Benfica? É ali a lateral? Eu, sendo coerente com o que disse antes, sendo coerente. Tinhas mais para dizer, Não, Renato? não, não. É o resto da malta que está aqui. O resto dos nossos adeptos e ouvintes que disseram tanta coisa boa. Não, mas, Mas é para o Benfica. lanças a seguir. Só É para, isso, é vamos para com o fechar Lucas. o Deixa só Benfica, o não é? Benfica. É para fechar o É isso, Benfica. Não claro. tinhas mais, para não? E a seguir lanças os outros. O Gonçalo vais está a lançando gozar os outros. connosco. Fogo. Gonçalo é que lança-me aquele olho e eu fico logo, está magoado. Está magoado. Eu, só para ser coerente com o que disse, acho que o Benfica precisava mais urgentemente de arrumar a casa, e com arrumar a casa pode ser, por exemplo, permitir que o Otamendi saia para um River Plate, que havia essa notícia. A época na Argentina vai começar agora, em breve, está na pré-época agora. Portanto, permitir que um Otamendi saísse, arrumar aqui a casa em alguns pontos que não é fácil. O Luís já falou várias vezes de um Coxo não estar ao seu nível, e se o Benfica, por exemplo, tivesse uma proposta por Coxo, por que não deixar sair? Também Ele acho diz que logo sim. 5, não. Ele diz logo 5 com a cabeça. E portanto, Acho que sim, Acho que- claramente. eu acho que o Benfica precisa mais urgentemente de retirar alguns jogadores que estão, apesar da sua qualidade, não se adaptaram ao Benfica, e o Best é outro deles. Limpar a casa e ir buscar jogadores da equipa B, reforços cirúrgicos, mesmo dentro do nosso campeonato, jogadores que venham com muita vontade de representar o Benfica e que queiram muito contribuir e ganhar o seu lugar no Benfica, e aí sim pegar num 11 competitivo e injetar jogadores com, sei lá, um jogador, ir buscar um jogador ao Vitória, ir buscar reforços de qualidade dentro do nosso campeonato, mas que venham para, eu quero muito chegar a um topo no Benfica, e não jogadores que venham para, como o Cabo Ré, que não conhecia o Benfica de lado nenhum, como outro tipo de jogadores que venham para ser mais um. Eu diria que, comungando da tua ideia de arrumar a casa, se o Otamendi saísse, eu investiria forte num central inequívoco, de qualidade inequívoca, para chegar e ser a opção imediata, porque atacar uma segunda volta com Champions, e Champions no final de janeiro há jogos contra Barcelona e Juventus, com António Silva tem 21 anos, Tomás Araújo tem 22, por mais que sejam internacionais, parece uma manta muito curta. Olha, e com esse peso nas pernas, não acham necessário ninguém para ajudar ali o Di Maria? Para fazer as vezes Di Maria? Não? Não. Acho que se o Pavlidis pudesse vir jogar, era interessante. Não, acho que Sheldrup está a aparecer, vai começando a aparecer. O Pressiani desapareceu, também é um jogador que começou como titular até. O Rollizer, que é uma posição mais recuada, claro, mas também reclama mais minutos, de certeza, e acho que podia ser uma boa alternativa a Coxu. E o Benfica tem ótimas soluções em termos de qualidade para a frente, não achando eu que tenha alguém que se equipar em termos de capacidade para decidir de Di Maria, ainda assim. Sim, eu também acho que ele é o jogador com mais Mal do preponderância Benfica, que ainda depende de um jogador já com 36 anos, que obviamente tem as suas pilhas limitadas e que se torna cada vez mais um alvo fácil para os adversários. Não é fácil, mas um alvo mais fácil de prever e de anular por parte dos adversários. Basta ver, o Sporting caiu sempre em Di Maria e houve muita dificuldade depois do resto do Benfica funcionar. Acho que precisa de encontrar as outras soluções, mas dentro desta equipa acho que existem soluções. Muito bem. Posso? E Posso depois lançar a bola aqui? era importante que alguns jogadores aparecessem, nomeadamente Renato Sanches, que foi entrou com o Braga. Eu não vi muito o jogo, vi só o resumo,
Foi medonho. Pareceu-me desastre. Medonho. Pareceu-me um desastre. Ao nível do passe, que é uma coisa que ele é forte, normalmente não erra muito, desastroso. Forte? Condução, o passe é uma coisa básica de futebol para um médio. E em condução é um jogador ele é forte em condução, é isso. Em passe, acho muito limitado. Mas naquele Se nível neste com o Braga... momento ou no nível em que ele já teve? Todos. Okay. Naquele nível, no jogo com o Braga apareceu muito abaixo das expectativas. Era importante que alguns jogadores aparecessem. Prestiani, parece-me fora das contas, já nem sequer convocado consegue ser. Portanto, há aqui jogadores em quem se tinha grandes expectativas que não estão a aparecer. O Best, enfim, é muito importante para o Benfica, mais do que contratar, definir exatamente qual é que é o plantel para a segunda parte da época, porque Artur Cabral parece-me importantíssimo que consiga sair para o Brasil rapidamente. Era esse que eu estava aqui a segredar ao Luís, mas ele não percebeu. Era isso que eu estava aqui a segredar. Parece-me muito importante que se liberte Artur Cabral. Eu sei que há interesse no Brasil, não sei se com capacidade financeira para o levar e que interessa ao jogador, mas o mercado brasileiro está a mexer, e de que maneira? Inclusive está-se a ver o inverso do que estávamos habituados, que é o Palmeiras a vir contratar bons jogadores à Europa, inclusive interessado em jogadores de Premier League, como o Andreas Pereira e outros. Portanto, a capacidade dos clubes brasileiros está muito forte, e o Artur Cabral acho que era uma excelente oportunidade para o Benfica, não sei se para ele, mas para o Benfica, libertar aqui um jogador que me parece fora da piscina. Muito bem. Renato, muito rápido. Conduz aqui a bola agora. O que é que se fala aí? O que é que se pede? O nosso Simão Duarte diz-nos que, além do seu Aroca, quem precisa mais de reforçar o plantel é o Estrela e o Nacional. Depois, o Miguel Costa diz que o Braga precisa, há alguns anos, de contratar para a sua linha defensiva pelo menos um nome que dê garantias. Se já abordaram isso. O João Borba diz Boa Vista e Nacional, são as equipas que individualmente estão mais atrás. E depois o Pedro Pedrosa diz que o Futebol Clube Porto faltam segundas linhas com qualidade, faltam um médio todo terreno, um extremo com capacidade de definição no último terço e uma alternativa ao Samu. Falta tudo. Muito bem, então vamos já aqui. Atenção que eu estive a ver aqui os finais de contrato, e o Aroca tem ali alguns fins de contrato também importantes, parece-me. Mas então vamos aqui ao Futebol Clube do Porto. Não teve jogo, portanto está prontinho, podemos falar deles. Estão ativos, estão fresquinhos. Sabemos, já falamos aqui muitas vezes do ano específico que o Futebol Clube do Porto está a atravessar, portanto um ano de contenção no que toca à gestão. Poderá manter esta contenção neste mercado de inverno? Ou terá de abrir aqui os cordões à bolsa? Eu não espero grandes movimentos do Porto neste mercado. Precisar é uma coisa. Vender, não é? Pois, depende do que vender. Então, eu acho que vai vender. Achas que vai vender quem? A minha questão é, quando olho para o Porto, e até parece parvo dizer isto, de uma equipa que, se ganhar o jogo tem atraso, é líder isolado do campeonato no fim da primeira volta, mas acho que é o plantel menos apetrechado, e é uma equipa que teve aqui algumas valorizações individuais bastante significativas, como o Samu, como o Nico Gonzalez, mas depois os jogadores mais vendáveis do Porto no verão não me parece que agora valham mais do que valiam no verão. Diogo Costa, PP, Galeno, são os três nomes que eu acho mais possíveis de o Porto fazer um grande encaixe, até o Alan Varela, e nenhum deles nesta altura eu sinto, eles realmente, um clube estrangeiro olhar para estes jogadores vai pensar, não, eles agora estão muito melhores do que no verão. Não acho que estejam. Acho que o facto de se jogar a Liga Europa também faz com que o Porto perca aqui um bocadinho de mediatismo para os grandes tubarões, e não está a fazer uma grande Liga Europa, volto a dizer. Por isso, ainda assim, acho que qualquer um destes jogadores será o desbloquear de um Porto que depois terá que ser cirúrgico no mercado. Mas não me parece que o Porto vá atuar sem esse encaixe. Eu acho que Galeno e PP estarão sempre aqui na linha da frente. Galeno teve um caso de quase transferência no verão. PP ainda é um jogador com mercado, sobretudo em Itália. Tenho alguma curiosidade em saber se Sérgio Conceição não vai pescar qualquer coisa aqui mais familiar. PP. Parece-me um alvo logo apetecível para ele. Qual é que deixará uma ferida maior?
neste momento. O PP... Maior? Entre PP e Galeno, difícil. Entre os dois... Difícil. Sendo que o Galeno agora está a ser mais lateral esquerdo. Portanto. Pois, eu ia dizer isso, ou seja, eu acho que ele também não se nota esse crescendo nele, ou não é um jogador tão apetecível se calhar no mercado, porque ele muda ali a posição e portanto aquela posição para ele não é a posição que o faz brilhar. Se for Sérgio Conceição, não vem buscar Galeno, isso aí tenho quase a certeza, porque há Teo Hernández e há Rafael Leão. Parece-me PP um alvo muito apetecível para o Milan. Mas quem deixaria mais moça no Porto, até por essa adaptação à lateral esquerda, é o Galeno, acho eu. O PP não está a ter aquela época de afirmação. Eu acho que o PP até parece triste, meio contrariado aqui no Porto. Até por isso o mercado de janeiro é uma janela que pode condicionar muito o campeonato, porque há jogadores que vão estar com propostas em cima da mesa e a pensar... como o caso do Galeno, sai ou não sai, vai poder ser, não vai poder ser, e portanto vai ser uma fase de grande instabilidade para as equipas, porque os jogadores vão estar com a cabeça noutros sítios. Mas olhando para o Porto, não sei se o Luís já tinha acabado a tua análise. Estava a começar só. Já. Estava só a começar. Não, mas olhando para o Porto, eu acho que o Porto, eu concordo com aquele nosso ouvinte que falou nas segundas linhas. Se olharmos para as segundas linhas mais utilizadas do Porto, agora que Rodrigo Mora está a ser um titular, falamos, tirando o Rodrigo Mora desta equação, falamos de Gonçalo Borges. Parece-me que o Porto precisa de uma alternativa muito mais forte do que o Gonçalo Borges. Falamos de Namazo, que é um jogador interessante, mas o Porto precisa de uma alternativa na frente muito mais forte que o Namazo, que custa muito dinheiro, portanto, à partida o Porto aí não vai conseguir estar. Mas partido o Namazo é uma alternativa a 9 ou a 10? Mais a 10 do que a 9. Portanto, pois o Denis Gould não é uma alternativa a 9, portanto, neste momento não está sequer a conseguir competir. Portanto, o Samu precisa de uma sombra. Acho que precisa de uma sombra a sério. O Fran Navarro não conseguiu ser. O Denis Gould não parece que vai conseguir ser. O Porto precisava aqui de um goleador sombra que assustasse o Samu. Também para que o Samu não... O Denis Gould chega. Não me mostrou isso até agora. Esta coisa de ter duas opções mais uma não me parece mal para a posição nova. Ou seja, o Namazo pode andar por lá, mas sobretudo o Denis Gould a fazer sombra a Samu, que em condições normais, a menos que tenha uma lesão grave, vai-se jogar sempre, não é? E por isso também não é fácil tu arranjares alguém. Basta ver o que é que aconteceu com o Fran Navarro. Ao estar constantemente na sombra, só se desvalorizou e nunca conseguiu aproveitar a oportunidade. Não é fácil ser suplente, aceitar isso e depois acrescentar sempre que entra. Sim, mas o Denis Gould não tem sido, até porque o Samu não sai muitas vezes, mas não tem sido a grande alternativa ao Samu. Mas o plano do Porto é claro, o Denis Gould é a sombra do Samu. Pronto. Portanto, a partir daí eu acho que o Porto, um ponta de lança não irá mexer. Há aqui uma questão interessante, que é o Vendel e o Zaidu parecem-me jogadores fora dos planos e o Grujic, fora da qualidade exigida para este Porto. E o Grujic, que é um jogador que recebe muito dinheiro, também, se calhar este é o primeiro ponto do Porto em termos de mercado, era voltar a tentar arrumar estes sedentários, podemos chamar-lhes assim. O Vendel parece ter virado um caso de justiça, inclusive, porque há aqui a desconfiança que os jogadores já tinham um pré-acordo com um clube. Houve uma proposta de outro clube, portanto, houve o interesse do São Paulo antes do mercado abrir. Agora houve uma proposta concreta de um clube brasileiro, que eu já não me lembro quem foi, que fez uma proposta que o Porto aceitou. O jogador rejeitou ir para esse sítio porque se desconfia, dentro do Porto, que havia um pré-acordo ilegal. Aliás, o Porto ia avançar mesmo com uma queixa na FIFA, sim. Havia um pré-acordo ilegal entre o Vendel e o São Paulo. Penso que é esta a história. Portanto, o Vendel assim ficará fora de equação. O Zaidu não parece estar este ano com os índices físicos para jogar. Portanto, o Porto acho que precisa de uma alternativa, até porque Galeno tem andado a jogar, uma alternativa a Francisco Moura, e não a vejo na equipa B. Portanto, o mercado... Mas se Galeno ficar... Se Galeno ficar, pode ser alternativa. Agora vais castrar um bocadinho o Galeno, que até tem jogado melhor a lateral do que a extremo, diria. Tal como fez no início da época, foi lá que ele fez mais golos. Mas vais castrar o Porto de alguma qualidade ofensiva, e aí também não vejo alternativas na equipa B, que este ano não tem uma geração, pelo menos que esteja a jogar. O Gonçalo Sousa prometia muito, não está a conseguir confirmar. Está bastante mal, está
Está abaixo. Em zona de despromoção. Sim, e o equipa B não está a conseguir ser alternativa para... Ou não se vê ali óbvias alternativas a subir. Né? Fonte de... Portanto, o Porto acho que tem aqui algumas... Acho que na defesa, diria que só o lateral esquerdo. No meio campo, acho que o Porto está bastante bem servido. Gruitch deveria sair, para o Porto poder ter aqui... Ou ir buscar uma alternativa a Gruitch para ter aqui... Acho que era importante ter uma alternativa. Uma alternativa a Gruitch, deixá-lo ir. E na frente, aí sim, emprestar Gonçalo Borges e trazer alguém de melhor... de mais garantias. Dani Namazo não passa disto. É aqui um falso ponta de lança que é um jogador interessante, mas não faz grandes diferenças para já. É um jogador muito inteligente, é um jogador refinado, mas também quando tem minutos não se afirma. Uma instabilidade, não é? Muito instável. Ora surpreende bastante, ora... Agora, também não tens um mercado, o Porto não abunda em dinheiro, empréstimos não são interessantes nesta fase. Para um jogador aceitar ser emprestado ou para um clube o emprestar é porque ele também não está bem. Portanto, ou é algum talento de um clube grande de fora que venha para crescer aqui no Porto, mas também para jogar a titular neste Porto é muito difícil. Acho que o Porto precisa de apostar em algumas segundas linhas e libertar outras que não estão a ser opção. Vou pensar que eles me vinham trazer assim super respostas, tipo pau, não? Não, eu acho que os grandes reforços do Porto para a segunda volta terão que ser Alan Varela. Alan Varela, eu insisto, acho que é um jogador determinante, passou aqui por uma má fase, mas que tem qualidade para dominar o meio-campo do Porto. Fábio Vieira. Será também o não vender Nico Gonzalez, que é determinante neste Porto de Vítor Bruno, desde o início. E, acima de tudo, Fábio Vieira. Fábio Vieira tem que ser o reforço da segunda volta do Porto. E que ele chegou tarde, não a más horas, mas chegou tarde. Teve um problema logo no início, uma lesão. Houve aqui uma altura que nós até falávamos que para não castrar PP ou Galeno até nem era mal que o Fábio Vieira só aparecesse mesmo em janeiro e que um dos outros fossem vendidos. E ele ouviu-te e, portanto, fez-te favor. Está feito, mas acho que para a segunda volta era mesmo muito importante um grande Fábio Vieira para elevar este Porto, porque eu acho que é com jogadores, quando falámos aquilo de jogadores com créditos firmados, de Namazo eventualmente não ser suficiente, eu acho que é com jogadores como Fábio Vieira que o Porto eleva o nível, vai para outro patamar e precisa de um melhor Fábio Vieira, e acho que ele tem todas as condições para fazer uma grande segunda volta. Eu tenho uma sugestão no meu olho ao radar para o Porto. Para aqui. Eu também tenho uma Para sugestão Porto, de um jogador que está... em específico. Não vai... Para o Porto ou para o Sporting? Para o Benfica não, está bem servido naquela posição. De lateral esquerdo. Ok. Já vou dar. Vamos lá. Renato, aí a tua audiência diz alguma coisa sobre o Sporting ou está tudo bem? Está tudo Não, ok? sobre o Sporting é a baliza. É o É a Ricardo baliza. Velho. Pois é, baliza. É a grande Reclamam questão. todos com a baliza. Reclamam todos com a baliza. Com razão ou sem razão, meus caros colegas? Vou passar-vos a batata quente. Eu até tive um corte, um dos nossos cortes de um dos episódios recentes, era a mesma questão da baliza, não é? Franco Israel. O Sporting tem claramente um problema na baliza. Reavivou esse problema. Mas tem, é que já estivemos aqui a discutir estes dois pontos de... Para mim, nenhum me enche as medidas. Sendo que ainda acredito mais em Israel do que em Kovacevic. As duas amostras, os dois períodos em que Kovacevic foi para a baliza, foi terrível. Mas o Sporting, eu volto olhando para o plantel, olhando para este Sporting, eu acho que o grande reforço para a segunda volta também está dentro do plantel. Chama-se Marcus Edwards, anda completamente desaparecido em combate. Acredito que queira andar também desaparecido em combate. Ainda acreditas na ressurreição de Marcos Edwards? Acredito. E era o jogador que também colocaria este Sporting no patamar, ou melhor, no patamar onde já esteve. Ele já passou por 3 treinadores, não joga com nenhum, o problema não é dos treinadores. Não é, também não acho que seja, por isso é que eu estou a dizer, tem que partir dele. Mas acho inacreditável, e não estou a criticar o treinador, acho inacreditável chegarmos ao ponto de o Sporting que está em dificuldades em Guimarães e Marcos Edwards não entra. Porque será? Porque será. Portanto, acho que ou sim ou sopas. Há balneários que eu adorava ser mosca. Juro, eu adorava poder assistir. Eu acho que neste caso é clarinho como a água. Mas eu gostava de ver, que é para perceber concretamente, sabes, a atitude. Acho que o Mas a Marcos atitude do Marcos Edwards está na cara dele. Mas é uma cena que me fascina é
isto para mim é que é um desafio. Eu adoro esta coisa de como é que eu vou pegar neste tipo ou nesta tipa e vou desbloquear esta cena. Não consegues. Há jogadores que tu não consegues. Esquece. Vai ser o meu futuro no futebol, vai ser esse. Mas o Vou ser Amorim desbloqueou e ele Juro, bloqueou outra contratem-me. vez. Contratem-me. O Ruben Amorim Eu ontem dava tem aulas a uma... miúdos no 7º e no 8º ano que odiavam teatro e tinham aulas de teatro obrigatórias. Mas não eram sério, milionários. eu quero ter uma oportunidade. Faz muita diferença. Eu quero ter uma oportunidade para reavivar estes Faz muita diferença tu estás confortável financeiramente. Muita diferença. Não sei. Muita diferença. Vai Ruben ser- Amorim ontem tem uma flash ser um interview modelo de à negócio. Sky, acho que é Sky, de 5 minutos que eu estive a ouvir hoje de manhã ao pequeno almoço, que é genial. E ele diz, estamos demasiado confortáveis. O Manchester United aburguesou-se, está extremamente desconfortável e o Ruben Amorim disse, o meu trabalho é pôr esta gente toda desconfortável. Claro. E há pessoas que mesmo no desconforto está tudo bem. E o Marcos Edwards é uma pessoa que, como dizia uma amiga nossa, minha e do Renato, que trabalhava connosco, não tem ninguém lá dentro. Marcos Edwards não tem ali ninguém, é uma pessoa que é relaxed, está tudo bem, é para jogar, jogo, não é para jogar, não jogo. O chill guy. É o chill guy, exatamente. O Marcos Edwards é o chill guy. Portanto, acho que já deu o que tinha a dar. Eu posso dizer outra coisa sobre o Sporting. Diz. Diz? Diz. Não, é que o Sporting há um problema, uma necessidade urgentíssima que já vinha do mercado anterior e que não foi colmatada, que é no meio campo. O Sporting ataca a primeira volta com o Morita, o Yulman e o Daniel Bragança. Depois, emerge o João Simões nos últimos jogos, mas o Sporting precisa de outro elemento aqui. Basta ver que o Daniel Bragança, estando lesionado, é muito curto. Mas depois, a grande questão neste Sporting é o Sporting passa para o sistema de 4. E passando para o sistema de 4, há aqui jogadores. O Sporting foram 2 jogos de dificuldade muito elevada, né? Seja em casa com o Benfica, seja fora em Guimarães, 2 jogos e o Sporting ataca o Sporting vai com 4 jogadores que, quando era a 3, eram os 4 centrais. O Mateus Reis à esquerda, o Eduardo Quaresma à direita e pronto, e depois o Santos Justo e o Diomandé. E o Sporting precisa urgentemente de laterais. Urgentemente. Repara, isto começa. O problema é o guarda-redes. Não, agora é o meio-campo, agora são os laterais. Portanto, está grave. O meio-campo não é um problema. Portanto, no meio-campo não me choca nada o Sporting ir buscar alguém, como foi buscar o Koba, que correu mal, mas que seja alguém para fazer número. Uma segunda linha. Uma segunda linha, clara, né? O Rui Borges garantidamente conhecerá muitas boas opções em Guimarães. Mas, na lateral, jogadores que conheçam a posição de raiz, quando tiverem que jogar contra equipas que se encolhem mais, não vai jogar com estes jogadores. Não precisa de jogar com estes jogadores. Portanto, pode perfeitamente abdicar de um destes, sobretudo à direita, abdicar de Eduardo Quaresma, para jogar com alguém com maior propensão ofensiva. Quaresma tem Então, em o Ricardo condução. Gaio. Estou só a lançar nomes. E o Fresneda também. Eu fiz esta pausa, cara. O Renato a usufruir de não ter uma câmara apontada para ele. Acho que não. Está a chorar. Não serve. Precisa claramente de um defesa direito, que pelos vistos tens aí a solução, não é? Não, é para a esquerda. É para a esquerda, eu tenho a solução para a Já esquerda. disse, eu quando tiver filhos vou ensiná-los de pequeninos a serem laterais. Exatamente. Lateral é uma Lateral é aquela posição que toda a gente pode jogar. Pois, mas ninguém quer. E depois chegas a alto nível e não tens laterais em abundância com muita qualidade. Verdade. Houve um treinador no outro dia, agora vou dizer uma história que não interessa a ninguém porque eu não sei nomes. Então não contes, verdadeiramente, mas houve um treinador no outro dia que disse a um jogador que como lateral podia ganhar muito dinheiro, como ala podia ser jogador banal. Já não sei quem foi, mas foi pública essa entrevista, depois vou procurar, devia ter procurado antes. Muito obrigada. Não, mas é aquela, lá está, É verdade. como lateral, há gente que pode ganhar muito dinheiro e olha o Nelson mesmo Semedo, é um dos exemplos, há muita gente. Luís, interrompi-te para nada. Não, eu não ia acrescentar muito, mas um lateral direito acho que é a posição mais urgente para o Sporting, e mesmo na esquerda, também em condições normais, não havendo já nunca mais, havendo Nuno Santos esta época, também acho que precisava aqui de um toquezinho. Há aqui um aspecto muito importante. Está lesionado, mas o Gonçalo Inácio vai sair para o Manchester United, é isso que vais dizer? seria o melhor para todos. A meu ver,
o melhor para todos era Gonçalo Inácio ir para onde for, mas para o Manchester United fazia todo sentido. Porque acaba este sistema, todos nos lembramos das dificuldades que o Gonçalo Inácio tem na seleção, quando a seleção alinha a 4, e ele tem... não encaixa tão bem. Portanto, não estou a dizer que é um jogador que não se pode adaptar a um sistema novo, mas depois metes na dupla de centrais, ou metes à esquerda, pode ser um central adaptado à esquerda. Ele já fez essa posição. E o Sporting tem centrais a mais neste momento, não é? Portanto, o Sporting construiu a época com 6 centrais e neste momento vai precisar de 4 e mais o Quaresma. E ele pode dar o encaixe que mais nenhum vai dar. Exatamente. Portanto, eu acho que era uma ótima altura, se calhar, nem que seja o Varandas a ligar ao Amorim, olha, tranquilo, podes desdizer o que disseste, podes vir ao Sporting buscar, não leves o Gyökeres... Mas desdiz tu, que é para não ser eu a ficar mal, não é? Para não ficar mal. Eu percebo isso. Mas se quiseres levar o Inácio, fazemos-te aqui um bom preço. Mas se o Sporting vendeu o Inácio por 40, 50 milhões, parece fácil, não é? E encontrar aqui margem para encaixe e ir ao mercado à procura de laterais e do tal médio, eu acho que o Sporting tem tudo para... Pedro Filipe Maia, sucintamente, tens uns milhões nos bolsos, és presidente ou treinador do Sporting, que posição é que tu vais colmatar? Lateral direito urgentemente, rapidamente, vendendo o Fresneda, vendia o Gonçalo Inácio, encaixava aqui um dinheirinho, ia buscar um lateral direito não sei por acaso, não sei se ia atacar primeiro um lateral direito ou um lateral esquerdo, porque lateral direito eu acho que o Quaresma está a cumprir, acho que o Sporting ganhou ali um lateral seguro. Agora, para atacar, não lhe peçam para grandes aventuras. Não podem pedir na mesma. Eu não estou tão certa disso, honestamente. Eu percebo o que tu dizes. Sim. Lateral esquerdo, o Sporting construiu o plantel para jogadores de características de 3-4-3, 3-5-2, com o Nuno Santos a fazer de extremo, ou de ala. Quando o Nuno Santos for obrigado a jogar lateral esquerdo, não sei se vai ser a mesma coisa. O Mateus Reis é um jogador que também cumpre a lateral esquerda, era a sua posição de origem, mas talvez não seja isso que o Rui Borges quer. Se quiser laterais projetados, vai ter que ir ao mercado. Não acho que o Sporting vá fazer um mercado, como nenhum grande vai fazer um mercado genial, porque é impossível fazer isso em janeiro, a não ser que gastes muito dinheiro. Portanto, laterais para ir de encontro àquilo que o Rui Borges gosta. E se calhar ir a Guimarães buscar um médio, um Andal ou um Mano Silva, encaixavam em qualquer plantel. Portanto, ninguém disse o nome de velho aqui. Velho. Está tudo ok. Velho, tá sim. tudo okay. Velho era sim. Eu não sei se ele Eu acho piada que começou com guarda-redes. Não, está tudo bem. Falaram laterais, falaram nos É que é assim, comprares um guarda-redes no verão e agora ir no inverno comprar outro. Certo. Só se vendes o do verão. Podes vender o do verão, eu que só não vais estava vender porque ele não joga. Eu só estava à espera que vocês dissessem aquilo que já foi dito muitas vezes, que é, se calhar o problema também não está tão ali. Sim, eu acho que o Franco Israel... Eu estou sempre a lançar esta pergunta. Não, para mim é mais urgente os laterais do que o guarda-redes. Sim, o Franco Israel cumpre. Se isto fosse FM, vendesse o Kovacevic e buscar outro guarda-redes, o Ricardo Velho. Agora, o Franco Israel no Farense, se calhar não fazia o mesmo que faz o Velho. O Velho é guarda-redes de bater à porta de seleção, sim. É guarda-redes de engate. Quando faz grandes exibições é algo que é notícia. Guarda-redes de engate? É tipo guarda-redes de hóquei. Mas é um grande guarda-redes. Não sei se no Sporting ia render o que rende no Farense, porque ia ser chamado a intervir 3 vezes e tinha que fazer em 3 o que fazem 10 ou 15 no Farense. Isso nunca ninguém sabe, não é? Renato, tens aí mais algum milagre? Não, das transferências? Milagre não. Só milagre. Milagre era nós fazermos um programa de 1 hora. Pronto, olha, a culpa não é minha, meus caros. A culpa não é minha. Semana passada eu falei segunda-feira no Alberto Baio, que agora é Alberto Costa. Entretanto, ele em uma semana mudou de nome. Alberto Baio, Alberto Costa, como quiser que se chame. Foi capa de jornais nessa semana também pelo interesse dos grandes e era um jogador que encaixava perfeitamente no Sporting. Olha, vou dizer só para fechar o mercado que o meu jogador preferido da Liga vai ficar livre no fim deste... Fujimoto? Fujimoto, do Gil Vicente. No fim deste mercado? No fim deste mercado, não. Da no época. Fim desta época, era o que eu queria dizer. Certo? Era só para lançar. Eu não quero que me roubem, porque hoje até espero ir a Barcelos e ver o jogo, portanto... Teu jogador preferido? É o meu jogador, porque os outros já são os outros, já estão ali, toda a gente à volta deles, percebes? E eu gosto... eu continuo a dizer do Fujimoto, que é aquele jogador, é preferido porque eu acho que ainda não lhe deram a atenção que ele merece. Eu acho que quando vocês veem o Fujimoto a jogar ao vivo, não é na televisão, ao vivo,
Percebem aquilo que eu quero dizer? É um jogador. É bom jogador, com mas não é muito para a talento. equipa grande ainda. Eu acho que não, ainda Nem então nunca vai ser. Eu acho que vai ser. Eu acho que ele teve uma época instável no ano passado. Acho que houve ali também trocas de treinadores e não estou certa ainda que seja que casem bem os dois, ou seja, que este treinador e alguns treinadores que passaram por lá, mas eu acho que ele na equipa certa é um jogador é incrível. Para Acho mim, mesmo Fujimoto um bom jogador. nunca voltou a atingir o nível que teve com o Ricardo Soares. Eu acho que esta época começou com alguns sinais disso e agora acho que está outra vez. Eu quando eu não consigo ver o jogo e vou Portanto, já assim ao estás do nosso 0-0. lado. Não é Não jogador. estou, para não. André. Não, acho que isso é mentira. Eu lembro-me sempre do caso Nakajima. O Morita tem-me surpreendido pela mentalidade, porque acho que não temos mais jogadores japoneses no alto nível, porque acho que eles não conseguem ter a mentalidade, o andamento para cumprir certas coisas básicas. Eu não acho nada disso. Porque talento, os jogadores japoneses têm muito. O Fujimoto tem um talento brutal com bola no pé. Não, mas é que a cena é essa. É que eu acho que ele tem um talento ainda maior sem bola no pé. Ele é dos jogadores que mais corre no Gil Vicente Eu acho, sem problema. eu acho que ele tem uma Acho que o problema não é mestria. esse. Ele está constantemente a ver o jogo, a ler o jogo, a dizer vai para aqui, vai para ali. Eu acho que ele tem uma capacidade de se manter ligado ao jogo enorme. Não sei. Fogo, o Fujimoto fez Mas estás a ver os números. 22 minutos contra o Sporting, não entrou sequer em Aroca. Também em Aroca não era propriamente um campo porreiro para ele jogar. Mas Eu ele não acho que faz 90 minutos desde terem que mudou o perdido treinador. 5-1 na Luz. Mudando de treinador, não. Não, ele chegou a jogar titular com 90 minutos. Estás a falar de 90 minutos. Eu, 90 minutos meio cá para a frente foi é Bruno difícil. Pinheiro desde o início. Eu acho. Pronto, vão ver os jogos, mas vão ao vivo. Não vejam só na Eu já televisão. vi muitos jogos dele ao vivo. Pronto. Eu já vi este ano e continuo com a mesma opinião. Também Acho é. que não é jogador para a equipa grande. Também acho. Pronto, deixem-nos estar então no Gil Vicente, que eu fico muito contente de o ver. Já vamos por ser lá, campeões. E assim ninguém Deixem-nos estar rouba. lá. Que eles ainda... Não, mas é que assim, pelo menos eu gosto de ver equipas sem ser os grandes e continuo a ter talento para ver. Desculpa, e Márcia, prefiro a gente isto do que me irem roubar jogadores para depois eles ficarem encostados, como foi com o Martínez, como foi com o. Também o do Tondela, o ponta de lança. Que foi para Mário o Braga, Gonzalez. o Gonzalez, que foi para o Braga para ficar encostado, como foi o guarda-redes do Tondela, que foi para o Porto para ficar encostado, o Cláudio Ramos. Portanto, eu prefiro que, para isso, deixem estar os jogadores no sítio onde eles estão e que, pelo menos, as equipas possam jogar. Sim, eu sei o que é que eu disse. Acabaste de pedir o Fujimoto ou pediste o Ricardo Velho? Eu não pedi o estou a perceber. Fujimoto. Não, eu não pedi o Fujimoto. Eu disse, o Fujimoto eu acho que é um jogador que tem lugar num grande. Disse que o Ricardo Velho eu não pedi ninguém. Eu disse que é o que se fala aí. Eu trouxe a polémica para aqui. O que eu quero dizer é que muitas vezes vão roubar estes jogadores que são jogadores interessantes nestas equipas e que eu acho que podem sim chegar a outros patamares no contexto certo, mas também sei isso, se é para roubar, para ficar encostadinho, mais vale não roubar. Mas há muito esta percepção, Estou com calor agora. só para concluir a ideia, para te dar alguma razão. Para te dar Não alguma preciso razão. que me des a razão, eu sei que tenho a razão. Pronto. Muito bem. Queres ouvir o meu argumento? Olha, não vamos ter tempo para as rubricas. Diz, É rápido, anda lá. rápido. O caso mais recente e é o exemplo da nossa conversa de agora não ser ciência no futebol é o do... Ajuda-me, o que foi para o Estoril agora. Voltou para o Estoril, que era do O Braga. Guitano. O Guitano. Rafi Guitano. O E ano o passado, João Marques? o ano passado, a esta altura, por esta altura, era provavelmente o jogador mais desejado pelas Extra equipas de grandes. Portugal. Sim. Chegou ao Braga. Acabou, semana passada, com o treinador do Braga, o E Carlos teve Carvalhal, oportunidades. a dizer que não tem competitividade para jogar no Braga. No Braga, quanto mais um grande. Mas é que eu acho, imagina, Os jogadores às vezes chegam Mas àquele não é só contexto isso, é o e não ponto- conseguem adaptar repara. mentalmente à exigência daquela... eu entendo isso, mas acho que muitas vezes também depende do treinador que lá está e da equipa que lá está. Não, Eu acho a mesmo culpa que não é depende sempre disso. do treinador. Eu não estou a dizer que a culpa é do treinador. Eu estou a dizer que muitas vezes o modelo de um treinador não é um modelo para aquele jogador. Certo, isso também é verdade. E o jogador pode se adaptar, mas O Fran muitas vezes Navarro- nunca o Fran casa. Navarro foi Mas não assim te no esqueças- Porto. Muitas vezes nunca Não te casa. esqueças de uma coisa, nenhum jogador que está no Estoril e que é estrela do Estoril e que a equipa não é joga para ele, mas a equipa trabalha muito em função do que ele depois Vocês vão pode dar à obrigar a ser equipa, depois vai para um Braga onde é mais onde tem que Muito bem, ter- agora diz-me assim, aproveitar o Braga 15, tem 10 feito um jogo minutos. incrível, o Braga tem jogado Não, incrivelmente mas eu bem. já vi o Guitana de ser titular no Braga e zero. Pronto, Não mas, deu nada. Mas repara, mas não interessa, mas isso também não interessa, porque Não, repara, interessa. Não, Não aproveitou as oportunidades. Não é o meu ponto, está bem, mas o Braga estava a jogar bem. Não. E ele não acrescentou. Então, Mas repara, o Estoril tens uma também não equipa jogava toda, bem e mas ele tens- acrescentava. Mas tens uma equipa toda e se tens uma equipa que não está a fazer uma época incrível e que não está a jogar incrivelmente bem,
De repente, há um jogador o jogador é que vai fazer a diferença. O jogador vai encaixar ali e vai fazer incrivelmente bem quando toda a gente está a fazer mal. Sim. Pode Pois ter- eu acho, tem, eu acho que tem não. que conseguir. Eu não é? acho que não, Se- mas É aí pronto. que tu vês que um jogador é distinto, é superior. Não é? É aí que tu vês, ok, este Guitane no Estoril conseguia fazer a diferença e no Braga também está a Eu não conseguir acho. fazer. Também ao consegue contrário. levar a equipa para a não frente. acho Ao não, contrário, acho que pode acontecer que o Guitane chega outra vez ao Estoril e volta a sentir-se importante, volta a ter minutos, volta a ter confiança e volta a ser o Guitane que foi o ano É isso. passado. Eu não estou a falar deste Os caso jogadores, específico. os jogadores dependem muito dos seus contextos. Muitos jogadores, quantos jogadores, sei lá, agora não me estou a lembrar assim de nenhum exemplo incrível, mas há muitos jogadores que passam por várias equipas. Olha, sei lá, agora lembrei-me do Depay, que passou no Manchester United, foi 0, e noutras equipas na seleção rende. Há muitos casos que o contexto limita o jogador. E depois tu tens que ter uma certa mentalidade que com alguns treinadores, com o Sérgio Conceição, se tu não tens a mentalidade de, no osso, não vais ser jogador. Com outros treinadores é mais importante tu seres tu próprio e conseguires adaptar a tua personalidade. Mas Portanto, estamos a falar de depende coisas diferentes. E o que eu acho de muitas vezes é que várias coisas. a tua forma de jogar, eu não estou a dizer que um é melhor que o outro, eu estou a dizer é que a forma de jogar podem beneficiar mais uns do que outros. Há equipas que Eu não estou a contratam pela forma de eu não jogar. estou- Não, mas repara, o que eu estou a dizer é que o modelo de jogo de um treinador pode não encaixar com a forma de jogar de um jogador. E tu podes dizer, mas então é um jogador que não é bom o suficiente para se adaptar. Ok, mas, ou seja, podem funcionar as duas coisas muito bem em modelos completamente diferentes. Terem formas de jogo completamente diferentes. Então Não sei se me vou-te já dizer uma coisa. Estamos a perder imenso tempo nesta Nenhum, conversa. Ah, isso é Isto é que nenhum giro, dos isto é que é giro, grandes pá. joga no sistema em que o Fujimoto se sente confortável. Portanto, já seria um erro o Mas Fujimoto ir houve, para algum mas Eu repara, acho que é um argumento que vocês estão-se a esquecer muito importante no caso do Guitane no Braga. Que não foi o Carvalhal que o levou para lá. Exatamente, também é verdade. Mas o Carvalhal Então deu-lhe estás-me a oportunidades. ajudar. Ele É foi isso. titular com o Carvalhal. Também Só é que verdade. jogou. Eu lembro-me de um jogo qualquer da Liga Europa, acho que foi eu nem tenho grande memória em de casa nada. com o Maccabi. Aquilo foi muito mal, muito limitado. Mas não percebes deu o que eu nada quero ao dizer? jogo. Ou seja, imagina, Mas vi os outros jogadores a tu podes darem. ser uma pessoa incrível e podes estar Que até apaixonado nem pela és. Maria Que até nem és, mas podes e ser. estar apaixonado pela Maria e a Maria ser uma pessoa incrível e os dois juntos serem péssimos. Percebes o que eu quero dizer? Eu percebo. Pronto, mas o que eu estava a dizer do Mas então Fujimoto tu outra achas- vez, deixa-me dizer, o Fujimoto, eu estou a dizer, o Fujimoto está no fim, estava no fim de, estou a dizer, está no fim de contrato este ano, certo? Eu não estava a dizer, eu não quero que ele vá para um Porto, nem para uma Benfica, nem para o Sporting. Eu, para mim, Márcia Pacheco, que vou ao futebol para ver aquelas equipas específicas, eu quero muito que ele fique no Gil, que é para eu poder continuar a ter interesse em ver o Gil Vicente, porque ele é um dos jogadores que me faz ir ver o Gil Vicente, percebes? O que eu quero dizer é que é um jogador que é um jogador, para mim, acima da média e que merece outros patamares. Agora, para mim, ficava lá porque assim eu podia vê-lo sempre. E eu sei que se ele for para o Benfica ou para o Sporting, como já se falou muitas vezes, os adeptos do Sporting falaram dele, que eu não ia poder ver sempre. Eu acho que ele é um jogador para patamar intermédio, não o vejo num grande. Para patamar intermédio, num Braga eu via, só que o Braga não joga dessa forma. Não, Eu também não queria que ele fosse para o Braga, digo já aqui. ele não Por favor, ia, não vão buscar. ele não ia ter minutos no Braga. No Vitória, não ia ter minutos no Vitória porque exigia, lá está, exige outro andamento, outro sangue na guerra que Olhem, o Fujimoto meus não caros, tem. Querem, Se o futebol fosse só de bola no pé, A Márcia está doida. se o Querem futebol pôr fosse só bola no nervosa. pé, o Fujimoto jogava em qualquer lado. querem pôr com calor, Futebol já não é. querem pôr tensa, é questionar as E ela qualidades está do Fujimoto. possuída, ela está Vamos possuída. avançar. Vamos embora. Ficamos num ponto tão pá. giro, pá. Vamos avançar. Eu vi a Márcia a sacar o Hulk, que é nela. Dá-lhe aí. Vamos avançar para o Isto Sim desta semana. É Ih, isto? já nem há Não é? desenterrado. É, podemos passar para isto sim. É, siga. Nem quero jogar Sim, isso. acabamos. Já ninguém quer jogar, é isso. Eu quero jogar isso. Então vá, desculpem, vamos Não tenho recompor. Já respirei, vamos para o desenterrado desta semana. E agora o desenterrado era o Fujimoto. É isso. Nakajima. Era o Renato. Nakajima. O que desenterrado pensas? desta semana foi sugerido ainda por cima por uma pessoa muito querida ali do nosso Luís. O irmão dele. Que lhe Não sei, disse a ele não qual sei, era a não sei, resposta. Não sei. Não, ele não disse, eu confio nele. Eu confio nele. Foi o irmão? Foi o João? Foi o irmão. João foi? Norberto? Foi. João Foi Norberto. sugerido já- pelo nosso Norberto. Opa, estás a ver? Já vai sair à Eu casa. impugnava. claro. Já me estão a... Não, já Não, vai tem- meter uma pressãozinha. Vai Já. meter uma pressãozinha. Olha, Aposto que vou Sabes falhar. porque é que porque ele sugeriu? Porque falaram disso. Não, não Eu já fala. estou a partir em desvantagem. no- Como se eu precisasse no de falar almoço de com Natal. alguém para meter cunhas por causa do... Começa 0-0, não é? Estás A a menos dizer? que me zero, digam zero. que vou jogar contra alguém diferente. Aí tenho que me precaver. Agora contra ti. Vamos lá. Vamos lá.
Ora bem, o nosso Começa Zé 0-0. Terrado. Então, na semana passada não ganhei. Não, era o extra semana passada. Aquele era o extra. Extra, Agora, extra. É a sobremesa, está bem. tens Era o razão. novo ano. Era a sobremesa, Yeah. certo. ora Vai. bem, 37 aninhos, avançado, internacional pela sua seleção, já o foi, já não é? Regressou este ano ao clube que o formou. Em Portugal venceu 5 títulos em 4 épocas, Ei, 5 títulos em só para dar algum contextozinho. Espera aí. Não vais, Por amor agora de de Deus. repente. Isto é só para construir o perfil. Ok? Títulos não é campeonatos. Não tem de ser campeonatos. Não vou dizer se é ou não, não tem de ser campeonato. Ok. A única experiência na Europa foi em Portugal e foi no Sporting. Foi treinado por JJ e é colombiano. Montero? Freddy Montero. Voltou agora à Colômbia, Deportivo Cali, o clube onde se formou. Freddy Montero. Bem. Sinto que nem houve reação. Opa, ia chegar lá, mas mais tarde. Ia chegar lá mais tarde. Então fazemos assim, tu começas a jogar primeiro e ele aparece depois. Que é Ah, para... mas não preciso de caridade, cara. Ei, Monterito, Freddy el Montero. avioncito. Pronto, agora não preferias que eu tivesse passado logo para o isto sim? Eu sugeri isso, inclusive. Bora lá então. Muito bem, isto sim desta semana. Mas, isto é o que acontece com alguns jogadores que já partem para o jogo sem confiança. Eu preciso daqui de sacar um grande nome e depois eu já vou partir a um patamar de confiança A mais... Márcia vai dizer que precisas de um treinador. Que assim é que tu... Eu despachar o meu isto sim. Não, a cara da Márcia. A cara da Márcia até ia virando aqui o microfone. Eu já vos disse que dei aulas muitos anos. O meu isto sim não é pelo que fez esta semana. Sem tratar adolescentes. Exato. Não é pelo que fez esta semana, mas pelo que tem feito esta época. Mas esta semana também voltou a marcar. Mohamed Salah, 32 anos este menino. Vai com 21 golos e 17 assistências. É o jogador com mais golos, é o jogador com mais assistências e é o jogador com melhor performance na Premier League. Quiçá também na Liga dos Campeões. Ele basicamente abriu a porta de saída no final de contrato, ou seja, no verão, e arrisca-se a sair de Anfield a fazer uma época ao nível da melhor época dele, em termos de números, que foi a primeira, curiosamente. E ele está há 3, 6, 8 épocas. Na primeira época ele fez 44 golos e 14 assistências. Agora já vai com 17 assistências, tem mais. E tem 21 golos. Dá perfeitamente ainda para dobrar isto. Grande época de Salah. Fui. Espetáculo. Digo eu. O meu título que vos mandei para o grupo chama-se Portuguese Premier League. O que é que acham que eu dei este título? Por causa dos misters na área da Premier. Não. Então. Porque nós este fim de semana tivemos como é que se pode... Um Boxing Day? Não, um saborzinho de Premier League em Portugal. Segunda Liga. Passos Ferreira 4, Académico 3. Vizela 3, Marítimo 2, de virada. Leiria 4, Tondela 1. Primeira Liga. Deixa eu abrir aqui. Mas o Sporting 4, Vitória 4. Ontem, o Estrela da Amadora 2, Estoril 4. A forma como o Braga Santa se Clara bateu... Farense 0-0. Está bem. Não, eu vou já contestar isso. Oh, meu Deus. Claro que... Não fales muito. Não, Mas isto é pelo volume de golos? Sobretudo, não é pelo número de gols. Sobretudo pela forma como... pelo Vitória Sporting, obviamente, pela forma como o jogo aconteceu, pelo ambiente que lá aconteceu. Que estádio, que ambiente brutal. Também pelo facto do Braga ter conseguido vencer o Benfica, pela imprevisibilidade da coisa. E tudo isto me fez salientar o facto de também termos excelentes jogos em Portugal, não só na primeira como na segunda liga, que está extremamente equilibrada. A segunda liga, eu acho que até ao 10º para aí ainda dá para subir. Podem subir facilmente. Ou descer. seja, do Leiria, que é o 8º, para o lugar de play-off
que neste momento é do Benfica, portanto tem 28 pontos a equipa que está no lugar de Que não play-off. conta. O Benfica não Portanto, conta. o Torriense tem os mesmos pontos, está no lugar de play-off, 28 pontos. O Leiria tem 24. Portanto, o Leiria, que é o 8º, está a 4 pontos do play-off. O Feirense está a 5 pontos do play-off. O Leixões, 10º, está a 6 pontos do play-off. Portanto, eu diria que até ao 10º, 11º, todos podem ainda subir de divisão. Portanto, este cheirinho de competitividade agradou-me esta semana, mas também, e podendo fazer 2 em 1, gostei muito do que Ruben Amorim, Dalot, Bruno Fernandes, no fim, depois de terem empatado em Anfield 2-2, mostraram cara de chateados, mostraram um lado de competitividade e de saber que precisam de dar muito mais pelo Manchester e estarem a conseguir tentar puxar pelas entranhas de um clube que está completamente adormecido e acomodado. Também gostei muito de ver isso, portanto é o meu, isto sim, são 2 em 1. Estão a 10 pontos, o United está a 10 pontos do Bournemouth, que é o 7º classificado e último lugar de acesso às competições europeias. Se me permitem, porque vi-o no mesmo sítio onde passei a passagem de ano, cruzei-me e tive o prazer de lhe dar os parabéns pelo trabalho que tem feito. Nós fomos muito injustos com um português quando falamos aqui há uns meses com o Diogo Viana, de ser o primeiro diretor desportivo a ser transferido. Transferido sim, mas há um diretor desportivo do Bournemouth, que é português, Tiago Pinto, que provavelmente... E que esteve na Roma. Mas eu acho que ele, ou seja, é falado constantemente como um grande senhor do futebol. Sim, mas eu lembro-me que na altura falamos do Viana como se fosse quase o primeiro a chegar à esfera internacional dos diretores desportivos. Vocês são assim, são pessoas injustas. O Tiago mas Pinto... o Bournemouth e a Roma não são do nível do City, não é? Certo, o City é... mas o facto de Tiago Pinto estar à frente de um projeto como a Roma, que acabou por não ter um bom desfecho, mas agora no Bournemouth, que está em lugar de conference, não é? E Sim, está a casar muito bem com o Iraola. Sim, portanto já tínhamos escapado a persona e acho que também merece essa menção. Muito bem, deixa-me só dizer-te que lá em Manchester, mesmo a perderem 2-0 e a fazerem uma primeira parte um pouco sofrível, não se podem queixar de falta de apoio dos adeptos, porque cânticos, apoio. Olha, isso vai... Houve ali uma... eu sei o que é que vai para sei, isso, não. Sabes houve ali um momento de uma substituição que foi muito dura, de assobios e de repente há a substituição e há quase, parecia que o Manchester tinha marcado um golo. Alívio. De boa vai sair. Depois há ali uma espécie de redenção na segunda parte, mas o que eu senti foi, mesmo a perder 2-0, sempre a cantarem, sempre a puxarem, sempre Inglaterra, insultarem também, mas pronto. Vamos para o isto não, para tu Que poderes lançar encaixa o teu nisso, isto não. posso Muito ser bem. eu o primeiro? Podes, sim, senhor. Vai. Que encaixa precisamente nisto. A forma como os adeptos vão ao futebol hoje condiciona muito a equipa e os jogadores. Manchester deste esse exemplo, em Inglaterra há muito isso, há muitos clubes em Portugal que também há isso, mais quando as coisas correm bem. Deixa-me só dizer-te que o jogador nesta substituição saiu. Ele saiu mesmo do campo. Mas depois voltou. Sim, mas deve ter ido respirar e dizer os partiram palavrões as e portas. chorar um bocadinho. Sim, foi duro. E no outro dia também estava a ouvir um adepto do Botafogo que teve num podcast que eu estava a ouvir, uma declaração interessante que foi, ele disse que os adeptos do Botafogo este ano também tiveram um papel importante na forma como a equipa superou um trauma muito grande. E ele deu o exemplo era uma pessoa famosa, um humorista, que era seguido por muitos jogadores do Botafogo, e ele percebeu, por iniciativa própria, e porque alguém também lhe foi dizer, que ele era demasiado negativo e essa mensagem acaba por passar também para os jogadores. Então ele decidiu tentar fazer o contrário, tentar acreditar um bocadinho que era possível o desfecho ser diferente. O que aconteceu ontem em Passos de Ferreira fez-me lembrar um bocadinho isso. Para quem não sabe, a questão do Antunes, que eu não sei o que é que lhe disseram e quem é que lhe disse, mas segundo relatos de quem estava lá, adeptos do Passos de Ferreira insultaram o capitão da equipa Antunes, que quis sair do jogo, inclusive saiu e voltou só na segunda parte, com a equipa a virar o jogo. O Antunes chorou na altura em que a equipa faz o 4-3 e pediu o apoio das bancadas, num twist completo da história. A forma como os adeptos estão no estádio é muito importante. E se vais para o estádio insultar o teu próprio capitão, alguma coisa está mal. Alguma coisa está completamente errada, não é?
E, portanto, acho que o que aconteceu ontem é o exemplo de que, quando tu gostas de um clube, a tua função a ir ao estádio é puxar o clube para cima. É tentar ligar-te com os jogadores. Naquele caso, e depois o treinador, o Ricardo Silva, teve brilhante no final, ao reforçar que o Antunes não é só um grande profissional, é só o melhor que ele apanhou na carreira dele. A carreira dele não é de topo, mas, disse ele, já apanhou centenas de jogadores pela frente. Nunca apanhou ninguém que fosse tão profissional como o Antunes. E os adeptos sabem isso. E ele é de lá. Ele começou no Friamundo, que é... O Antunes podia estar a gozar a reforma dele. É isso, ele é um jogador da terra. Ele deu tanto ali. E mesmo que não desse, mesmo que não tivesse dado. Não é? E essa questão de... Desculpa interromper-te, mas... Quantas vezes nós estamos aqui e estão os adeptos nas redes sociais a dizerem porque aquele é mesmo benfiquista, porque aquele é mesmo não sei o quê. Porque... Quer dizer, estão sempre a insultar os outros. E depois, quando têm a oportunidade de defender os seus, não é? E de agarrá-los, atiram mais para baixo. E acho que ontem é um exemplo muito grande de que, primeiro, os jogadores, para estarem em determinados sítios com 37 anos, a passar pela Rua da Amargura do Passos de Ferreira, que está mais a lutar para manter-se do que para lutar por outras glórias. Com muitas dificuldades à volta. E com muita dificuldade, é porque se tem que gostar muito. E tu estás no campo a ser insultado, e para tu pensar sair, imagina o que ele já não passou. É isso, ou seja, eu não ouvi, e acredito, aquilo não é a maioria, aquilo não representa a maioria, mas o que ele deve ter ouvido e o estado emocional em que ele está, para ficar assim, eu vi o vídeo hoje de manhã e fiquei chocada. Um jogador não decide sair porque é insultado, e ser insultado eles estão mais que habituados a ser durante vários anos das suas carreiras. Portanto, só para dizer que há alguns adeptos que têm que refletir um bocadinho da forma como vão ao futebol, e se tu vais ao estádio para apoiar uma equipa, tens todo o direito de assobiar uma má exibição, tens todo o direito. Acho que não há direito de pôr em causa o profissionalismo dos jogadores, de insultar os jogadores da tua própria equipa, sobretudo quando esses jogadores são o Vitorino Vitorino Antunes, que é um exemplo de um profissional e sempre foi, e aos 37 anos ainda continua a jogar pelo Passos Ferreira com todas as dificuldades dele e do Passos, para tentar ajudar a equipa a sair desta situação. Portanto, foi um meu isto não desta semana em jeito de reflexão para o caso Antunes. O meu isto não desta semana foi... há dias fiquei muito incomodado, não vou dizer quem foi, mas um comentador da praça comentar de uma forma absolutamente irresponsável a questão de nevoeiro na Choupana. A comentar... Nós temos de ter 2 dedos de testa, e por acaso é uma das pessoas que eu mais respeito, mas achei completamente despropositado e irresponsável. Nós termos conversa de café de... o que eles viam... Não foi este o caso. O que eles viam era... Estava mal, pegavam nas coisas, iam para os barreiros e faziam um jogo nos barreiros. Pronto, isto aqui é a típica conversa de café. Depois o nível seguinte, que ainda acho que deve ficar dentro do café, é, eles 2 ou 3 dias antes já sabiam que ia estar no voeiro, faziam um jogo mais cedo. E isto eu ouvi por parte de um comentador. Isto é completamente irresponsável, porque a marcação do jogo, e tendo em conta aqui a questão do nevoeiro, para já não é trigo limpo que as coisas sejam assim. Depois, há horários a respeitar. Fala-se tanto que os adeptos devem ser respeitados. Portanto, os adeptos têm voos, têm as coisas marcadas, os adeptos têm o bilhete marcado, os adeptos do Nacional, se calhar muitos deles trabalhavam, embora fosse época festiva, mas era uma sexta-feira, vários podiam ter estado a trabalhar. E por isso o jogo estava marcado para aquela hora. Não fazia nenhum sentido antecipar o jogo para se fazer o jogo à 1, ou às 2 ou às 3 da tarde, só porque se ia impedir aqui o nevoeiro. Há toda a questão logística, televisão, bombeiros, polícia, segurança, etc. Toda a organização é muito mais complexo do que se pode pensar. E, portanto, é normal que os adeptos tenham esse tipo de leviandade quando comentam um assunto. Perfeitamente normal, não é? Agora, alguém com responsabilidade que fala para milhares e milhares de pessoas ter esse tipo de abordagem mas 2 dias antes já se sabia que ia estar no voeiro, porque é que não fizeram um jogo noutra hora? Acho que isto já aconteceu também, curiosamente aconteceu 2 vezes esta época, já tinha acontecido com o Benfica, também se ouviram algumas barbaridades. Não é assim que as coisas se fazem. Portanto, esse é o meu isto não, obviamente por respeito à pessoa não vou dizer, mas
caiu muito mal e acho muito mal que quando temos responsabilidades tenhamos este tipo de considerações. Muito bem, está dado o recado do isto não. Não era para ti, calma. Eu sei que não era. Não fiques já a achar que... Eu estou sossegadinha. Então vamos avançar. Vamos para o Olho ao Radar, Pedro Filipe Maia. Rapidinho. Então bora lá. Muito rápido. O meu lateral esquerdo para sugerir aos grandes. Foi eleito como o melhor lateral esquerdo da segunda liga nesta primeira fase pelos treinadores. E isto mete-lhe um carimbo de qualidade na testa. E joga no Leiria. Foi uma equipa que eu vi também esta semana. Fiz esse jogo esta semana. E consigo ver os jogadores ao vivo. E dá-te para perceber outras coisas. E chama-se Marc Baró. É espanhol, formado no Valência. Veio do Múrcia. Já passou também pelo Betis. E é um jogador que no Leiria estou a adorar vê-lo pela capacidade física, pela disponibilidade ofensiva. Ainda tem muitas debilidades, mas eu acho que ele chegando a uma equipa, se calhar não grande, é um exagero, mas é um jogador claramente para outros patamares, apesar de já ter 25 anos. Já é uma idade que provavelmente já não é muito apetecível para as equipas grandes, mas é um lateral esquerdo que pode jogar facilmente na Primeira Liga na próxima temporada, ou já no mercado de janeiro, porque faria jeito. Portanto, Marc Baró foi um jogador que eu gostei muito. Está acima do Fujimoto, percebes? Se calhar está. Fechamos. Olhem, não sei se fazemos. Já estamos muito avançados na hora. Portanto, muito, muito é tipo recorde desta temporada. Então, se calhar, não vou fazer o Football is Life esta semana. Boa vou deixar maneira para a de dizer semana. que não tinha isso preparado. Olha aqui. Olha aqui. Tudo bem. Okay? Mas esse dá para ser na próxima semana? Dá para ser na próxima semana. Então vamos lá. Que é Intercontinental. Está bem? Muito bem. Pronto, vou fechar Sensato. aqui. Vou fechar esta semana de mercado. Obrigada a vocês. Hoje segunda-feira, o Gil Vicente joga. Aproveitem para ver o Fujimoto se quiserem ver o jogador. Ou se o meterem a jogar, que ele pode ser não utilizado como na última vez. Eu se calhar vou a Barcelos pôr ordem na casa, vou falar lá com o Mister. Sim, porque eu não vejo esses jogos na televisão. E eu Olha, gosto de ir ao Márcia, queria só estádio. dizer que eu no último jogo contra o Aroca estive lá e questionei o Bruno Pinheiro porque é que o Fujimoto não foi utilizado. És muito lindo, Renato, és o meu preferido. E a resposta foi? A resposta foi a opção tática e técnica. Pumbas! Depois o jogador não é bom porque não sei o quê. Se calhar a abordagem tática e técnica é que não é melhor. Fica dado o recado. Olha, Tá bem? o Messi, até porque eu vou dizer uma coisa. Estou com esta entalada faz há uma muitos anos. abordagem tática para ele jogar Espera sempre. lá, tenho esta abordagem. Sim, porque o Messi é tipo, não é fora de série. É tipo... Quem é o Messi? Nem sei. Não, porque não é fora de. Estamos a O falar. Messi Estás é a para dar o um banco com o exemplo. Fujimoto. Estás a dar um exemplo completamente fora de série. eu E vou sei, dizer isto. Há uns anos fui ver um Gil Vicente Estoril a pensar, vai ser grande jogo. Era numa época em que as duas equipas estavam a jogar muito. Sabem o que é que aconteceu? 0-0 e havia claramente uma equipa que não queria jogar. E eu fiquei chocada com aquilo, porque fiz 80 km para lá, mais 80 km para cá, para ver um jogo que eu achava que eram duas equipas que queriam jogar futebol. E quando vi um jogador de uma das equipas a tirar propositadamente as caneleiras quando o jogo estava no meio campo ofensivo e sabia o que estava a fazer, e cheguei a casa, até fui puxar atrás a ver se a realização tinha apanhado, não tinha, e eu penso assim, claramente há equipas que não querem jogar, e fiquei muito desapontada com aquilo, porque eram equipas que se podiam bater de igual para igual, só que o Medinho falou mais alto porque havia ali aquela fase do meu Deus, vou cair na tabela. E portanto, muitas vezes este tipo de abordagem, consciente ou não consciente, faz com que jogadores que se calhar até querem jogar e que podem jogar mais, não conseguem jogar. Tá? Fica dado o meu recado. Beijinhos e abraços, boa semana para vocês, deixem os vossos comentários, se não subscrevem, que ainda não subscrevem, passem a subscrever, faz favor. E valorizem-nos. E valorizem-nos. Valorizem-nos e valorizem este amor intercontinental pelo Fujimoto. Não, o valorizar era meter as estrelinhas. Assim, eu percebi, estava a gozar. Beijinhos e até para a semana. Pelas situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.